seja o nome do Senhor. Eu quero, neste momento, trazer o microfone, o pastor Joel, que nos trará a palavra do Senhor para o nosso coração. Fique atento, ouça, aleluia, a palavra do Senhor. Com muita alegria é que nós cumprimentamos a todos os nossos queridos ouvintes com a bendita palavra do Senhor. Aqui no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista o evangelista Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, vamos fazer uma leitura bíblica para meditarmos um pouco sobre ela. A parábola do filho pródigo. Esta parábola foi proferida pelo próprio Senhor Jesus. O evangelista Lucas, então, registrou no seu evangelho. E este registro é para a nossa edificação espiritual. Deus quer nos falar através desta palavra. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou.
E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Traze depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor. Esta parábola que Jesus proferiu, ela se refere à humanidade, porque em Adão, nós que fomos criados por Deus, tomamos um rumo diferente. E Deus se entristeceu profundamente com a atitude da humanidade. Deus, olhando dos céus à terra, nenhum justo viu, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E então Jesus contou esta parábola para que nós, seres humanos, nos despertássemos. Porque muita gente pensa que já não há mais solução. Pecamos demais. Deus está nos céus. Ele é um ser santo. E nós, aqui na terra, somos pecadores. Deus deve não gostar de nós. Muita gente pensa assim. Mas Jesus, através desta parábola,
ele fala do grande amor que aquele pai sentiu pelo seu filho e a profunda tristeza que ele teve quando seu filho recebeu a sua herança das mãos de seu pai e o abandonou. E o pai considerava até que seu filho pudesse já estar morto. E o pai entristeceu-se muito com aquela atitude do seu filho. E um dia o seu filho resolveu voltar para o pai. E aí ele preparou um discurso que dizia: eu vou me levantar e vou ter com meu pai, e chegando diante dele eu vou dizer: Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me faça ao menos como um dos teus trabalhadores. Eu quero pelo menos ser um empregado teu. E então, armado desse discurso, ele retornou para o pai. E quando ainda estava longe, seu pai o avistou. E com muita alegria, ele correu para o encontrar. E ele o abraçou e o beijou. E não deu tempo sequer do filho falar para o pai aquele discurso que estava preparado. Porque o pai não quis saber disso. O pai, cheio de gozo, de alegria, só queria saber de festejar o retorno do seu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, Deus quer que nós, que nos afastamos dele em Adão, retornemos para si através de seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse que Adão é o primeiro Adão e que Jesus é o segundo Adão. Então, meus amigos, Deus mandou Jesus justamente para que nós em Jesus voltemos para Deus. E ele, à semelhança daquele pai da parábola do filho pródigo, está esperando por cada homem, por cada mulher, por cada pessoa que faz parte desta humanidade que virou as costas para o seu Deus. E se você está pensando que Deus não gosta de você, que Deus está aborrecido contigo, saiba, meus amigos,
que a semelhança daquele pai de família, da parábola do filho pródigo, Deus está ansioso para te receber. Deus busca o teu retorno. Foi por isso que Ele mandou o Senhor Jesus Cristo ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer, meu amigo, o teu retorno. Deus quer a tua salvação. Deus não se importa com o teu estado espiritual. O que Ele quer mesmo é que você se apresse a voltar para Ele. O filho pródigo pensava: eu vou apresentar ao meu pai um discurso, eu vou me justificar, eu vou pedir a meu pai que me faça pelo menos como um de seus empregados. Mas não é isso, meus amigos, que Deus deseja para nós. Ele não quer sacrifícios, Ele quer que nós exerçamos fé em seu Filho Jesus Cristo e voltemos para Ele. A parábola do filho pródigo não foi escrita por acaso, não foi proferida por Jesus por acaso. Ela tem uma finalidade. Ela foi proferida porque Deus nos ama. E Jesus Cristo veio para nos falar do amor de Deus. Então Ele proferiu a parábola do filho pródigo. E Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, registrou esta parábola. E ela está registrada para a nossa fé, para a nossa meditação, para o nosso despertamento. Paulo escreveu em aos Romanos 15, versículo 4, o seguinte: porque tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. A parábola do filho pródigo, meus amigos, não foi proferida por acaso, não foi registrada por acaso. Deus pensa em você. Deus se preocupa com você. Deus quer o teu retorno para si. E então, Ele nos mandou aqui esta noite para vos falar a palavra de Deus. E nós estamos aqui. Nós estamos aqui para dizer a você que a semelhança do filho pródigo, você deve retornar ao Pai. O Pai quer te ouvir, o Pai quer te abraçar, o Pai quer te beijar, o Pai quer te receber nas mansões celestiais. Mas para isso é necessário que você tome uma atitude, que você deixe a tua condição em que estás e faça como o filho pródigo. Retorne ao Pai. Não para lhe fazer um discurso justificando o seu pecado, mas para aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador
para crer nele, para viver para ele, para viver para o louvor da sua glória. E por fim, quando a morte chegar, você será recebido nos tabernáculos eternos. É isto, meus irmãos, que está acontecendo hoje. E é por isso que nós estamos aqui. E até quando Deus nos permitir, por aqui nós estaremos contando sempre a história da salvação na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esta história, meus amigos, é a nossa história. Deus quer nos trazer a salvação na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para isso temos que nos levantar e ir ter com Ele, para que Ele nos receba como o pai da parábola do filho pródigo recebeu o seu filho. Ele fez uma festa, ele chamou os seus servos, ele mandou que trouxesse sandália, que trouxesse roupas novas, que vestisse o seu filho. Ele mandou que matasse o bezerro cevado. E ele mandou que a música tocasse. E ele não quis ouvir um discurso de justificativa. Ele estava com o coração cheio de gozo, cheio de satisfação. E é isso que nós viemos aqui para vos dizer, meus amigos. Hoje é dia de salvação. Deus quer receber de nós a nossa prontidão, a nossa atitude, o nosso desejo de retornar para Ele. E que Deus possa falar muito melhor, muito mais profundamente em nossos corações esta noite. Amém.